Nova Manhã. Entrevista. As novidades científicas e tecnológicas que nós temos hoje, os métodos que permitem para aquelas pessoas que não conseguem ter filhos, né, pelos meios convencionais, que possam tê-los com a ajuda dessas tecnologias. E além disso, existem meios de ter essas crianças, garantindo que elas sejam livres, inclusive, de alguns problemas. Para nos informar mais sobre esse assunto, né, que gera muitas discussões em vários âmbitos, vamos conversar com o geneticista, o doutor Ciro Martinhago, que está aí na ponta da linha conosco e vai participar agora do nosso programa Nova Manhã. Bom dia, doutor. Bom dia a todos. Ô, doutor, explica pra gente como é que funciona essa plataforma de sequenciamento. Muito bem. Hoje, uma realidade, né, da população brasileira é que a mulher vem postergando a gravidez, né? Ela vem adiando a gravidez porque a sociedade hoje acaba exigindo da mulher um papel diferente do que a mulher tinha uma geração atrás. Então hoje a mulher estuda, a mulher trabalha, e a mulher, de certa forma, né, na população geral, acaba adiando a maternidade e usualmente passando dos 35, 37 anos. Muito bem, o que acontece com essa história de adiar a gestação? Né? Probleminhas aí no sinal, né, do doutor, que está conversando conosco através da questão das novidades científicas e tecnológicas. A gente vai tentar restabelecer o contato com ele. Daqui a pouco, então, a gente volta para tratar desse assunto aqui dentro do nosso programa Nova Manhã. Nova Manhã. Entrevista. As novidades científicas e tecnológicas que nós temos hoje, os métodos que permitem para aquelas pessoas que não conseguem ter filhos, né, pelos meios convencionais, que possam tê-los com a ajuda dessas tecnologias. E além disso, existem meios de ter essas crianças, garantindo que elas sejam livres, inclusive, de alguns problemas. Para nos informar mais sobre esse assunto, né, que gera muitas discussões em vários âmbitos, vamos conversar com o geneticista, o doutor Ciro Martinhago, que está aí na ponta da linha conosco e vai participar agora do nosso programa Nova Manhã. Bom dia, doutor. Bom dia a todos. Ô, doutor, explica pra gente como é que funciona essa plataforma de sequenciamento. Muito bem. Hoje, uma realidade, né, da população brasileira é que a mulher vem postergando a gravidez, né? Ela vem adiando a gravidez porque a sociedade hoje acaba exigindo da mulher um papel diferente do que a mulher tinha uma geração atrás. Então hoje a mulher estuda, a mulher trabalha, e a mulher, de certa forma, né, na população geral, acaba adiando a maternidade e usualmente passando dos 35, 37 anos. Muito bem, o que acontece com essa história de adiar a gestação? Né? Probleminhas aí no sinal, né, do doutor, que está conversando conosco através da questão das novidades científicas e tecnológicas. A gente vai tentar restabelecer o contato com ele. Daqui a pouco, então, a gente volta para tratar desse assunto aqui dentro do nosso programa Nova Manhã. Governo divulga regras para leilão de energia agora no mês de março. Tadeu Inácio. Ministério de Minas e Energia divulga regras para o leilão de compra de energia elétrica que ocorre em 31 de março. Pela primeira vez, 4 produtos diferentes serão negociados simultaneamente: hidrelétricas, termoelétrica, biomassa e carvão, gás natural e usinas eólicas. Segundo a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, todos com início de suprimento programado para 1º de janeiro de 2021. Serão 2 fases. A primeira pelo direito de participação de cada usina hidrelétrica com potência superior a 50 megawatts e a segunda para demais empreendimentos. Tadeu Inácio, Agência Rádio 2 de Notícias. Imparcialidade, interatividade, dinamismo. Cultura, rádio do jeito que você gosta.
Bom, daqui a pouco você vai participar também aqui no nosso programa Nova Manhã, do Cultura do Povo, onde você vai relatar para nós aqui o que está acontecendo aí na sua rua, no seu bairro, se tem algum problema para ser resolvido, para que a gente possa acionar as autoridades competentes para que resolvam o seu problema o mais rápido possível, o problema da sua rua ou aí do seu bairro. Então, você pode participar com a gente através dos nossos canais. Telefone 3721-3722, 3723-1130 ou através de mensagem de texto que você envia ao nosso WhatsApp. O número é 98109-1130, 98109-1130. Então, você participa com a gente daqui a pouco aqui dentro do Nova Manhã do Cultura do Povo. Bom, conseguimos reestabelecer o sinal, né, com o geneticista, o doutor Ciro Martinhago, e ele estava nos explicando, doutor, a respeito da questão da plataforma de sequenciamento. Isso. Então, como nós havíamos dito, né, hoje a mulher moderna acaba postergando a gravidez, principalmente acima de 35, 37 anos, e com isso vem uma dificuldade maior para essa mulher de engravidar e também uma chance maior de aborto. Então, usualmente, principalmente aos 40 anos, essas mulheres já submetem a fertilização in vitro, né? Por conta de que elas já têm uma dificuldade maior de gravidez e, usualmente, a partir aí de 42, acima de 45 anos, elas podem ir à menopausa e não ter mais óvulos para ter o filho com material próprio. Muito bem, aonde que esse estudo novo entra nessa história? Então, a mulher submetia a fertilização in vitro, e na fertilização in vitro, como a gente realiza, inclusive aí em Pernambuco, essa análise embrionária para várias clínicas, né? Se analisa esses embriões dessas mulheres com a idade acima de 37 anos para selecionar embriões que não apresentem doenças genéticas que aumentam com a idade, como, por exemplo, a síndrome de Down. Doutor, esse seria um dos principais problemas que podem ser evitados caso a mulher faça opção por essa plataforma? Exatamente. Quer dizer, a partir do momento que a gente avalia esses embriões, né, que são produzidos em laboratório, dessas pacientes acima de 35, 37 anos, a gente observa que eles têm uma proporção maior de ter alterações genéticas, né, que são essas alterações cromossômicas, a síndrome de Down é uma delas, que é a mais conhecida, e a partir do momento que a gente seleciona esses embriões e se transfere para o útero dessa mulher apenas embriões normais, né, perante essas alterações que vêm com a idade, quer dizer, eu elimino esse fator idade dessa paciente. E ela já não corre mais esse risco de ter um bebê, por exemplo, com síndrome de Down, né, que aumentaria perante a idade, e ao mesmo tempo, no mínimo, dobra as chances dela de engravidar por embrião transferido. Então, essa tecnologia nos ajuda dessa forma, e a grande novidade é que essa paciente hoje recebe, e a clínica recebe um resultado desse, em menos de 24 horas após a análise embrionária. Quer dizer, 24 horas depois que se analisou esses embriões, essa paciente já tem esse resultado. Doutor, e no ponto de vista técnico, qual o nível de segurança desse recurso e qual a probabilidade dessa técnica de sucesso? Claro, muito bem. A probabilidade de acerto hoje com uma técnica nova, que é essa que a gente chama de NGS, né, ela tem uma probabilidade superior a 99%. Então, quer dizer, significa que aquele material enviado, o índice de acerto que se tem através de uma técnica como essa é praticamente, a gente não chama de absoluta, existe uma margem muito pequena, mas existe a margem de erro menor que 0,1%. Por quê? Porque esses equipamentos já dão uma tecnologia que a gente consegue analisar todo o genoma desse embriãozinho antes de transferi-lo para o útero da mãe. Essa análise do genoma desse embriãozinho é uma análise muito grosseira, né? Porém, essa análise já, no mínimo, dobra ou triplica a chance de uma mulher vir a engravidar e minimiza em 3 vezes também a chance de ela perder esse bebezinho. Porque, veja, mulheres de 40 anos, vamos citar um exemplo, uma faixa etária, né? Na população geral, 15% das mulheres abortam espontaneamente, quer dizer, acabam sofrendo um aborto natural. Muito bem.
Entre mulheres de 40 anos, esse índice vai para 51%. Entre mulheres de 44 anos ou mais, por exemplo, essas mulheres, quando engravidam, têm 75% de chance de perder o bebezinho por conta de alterações de um envelhecimento natural dos ovos. Né? O envelhecimento é uma coisa natural do ser humano. Agora, a partir do momento que essa tecnologia ajuda essas mulheres a escolher o embriãozinho que não tem essas anormalidades, isso aumenta muito a chance dela, e a literatura coloca acima de 60% de chance de gravidez por embrião transferido, independente da idade da mulher. Agora, doutor, esse método que está sendo utilizado, esse mais moderno agora que o senhor acabou de falar, ele só pode ser utilizado por essa faixa etária de mulheres ou qualquer mulher na faixa etária, seja ela mais nova, né, ainda que não consiga engravidar da forma normal, ela pode também utilizar esse processo? Claro, funciona da seguinte forma. Normalmente a indicação desse tipo de análise são para casais que têm um risco natural de vir a ter filhos com alterações cromossômicas, né, de qualquer natureza, mas sendo uma alteração cromossômica, quer dizer, o casal já tem um risco próprio dele. Então existe essa indicação. Esse risco aí às vezes pode ir de 11% a 50% de chance de ter algum filho com problema genético. Quer dizer, são casos mais especiais. Agora, em se tratando de faixa etária relacionada a isso, as mulheres que se beneficiam com a técnica são essas acima de 35, 38 anos. Abaixo dessa faixa etária, elas não se beneficiam tanto com a técnica, porque elas não têm tantos ovos alterados, né? Agora, o que beneficia essa paciente mais jovem é no sentido de que vai livrá-la de uma alteração que pode acontecer com qualquer pessoa, independente da faixa etária, que é, por exemplo, a síndrome de Down. Né? 1 a cada 800 crianças, naturalmente, nasce com síndrome de Down. Isso é uma proporção na população geral. As pacientes mais velhas têm uma tendência maior. Agora, independente da idade, a paciente também pode ter. Então, usualmente, essa paciente mais jovem, quando se submete à fertilização in vitro por um outro motivo, de repente ela já quer fazer análise dos embriões dela para se livrar de uma gestação angustiante, né? Como acontece nas gestações com síndrome de Down. Ela tem esse direito de realizar um teste como esse. Então, veja, beneficia as pacientes mais velhas e as mais novas beneficiam em outro sentido. Agora, doutor, uma questão é a seguinte. Muitas vezes a mulher faz esse procedimento, né, e não obtém o resultado esperado, ou seja, tem a questão do aborto. Né? Após realizado esse processo, e caso aconteça isso, em quanto tempo ela pode voltar a repetir esse método? Isso é muito importante citar, porque, citando as pacientes mais velhas a princípio, né, veja, aos 40 anos também, quer dizer, uma vez uma paciente se submetendo a uma fertilização, fazendo análise dos embriões, não significa, né, como um passe de mágica, que essa paciente vai ficar grávida. Significa que pacientes acima de 40 anos, 50% delas, até 60% delas, infelizmente não vão ter um embrião para transferir, porque vão estar todos alterados, ou ela não vai ter muitos ovos e eventualmente os embriões não crescem. Né? Então, veja, pode ser que essa paciente não tenha nem condições que esse embrião chegue a uma análise genética. Agora, para as pacientes que conseguem esse embrião normal, né, esse índice de gravidez no mínimo duplica. Hoje o índice de gravidez de uma clínica de fertilização em geral é 30%, 40%. Né? A literatura mostra, por embrião transferido após a análise dos cromossomos desses embriões, que a chance de uma mulher engravidar apenas por um embrião transferido é superior a 60%. Como você falou, aborto, né? A mulher de 40 anos tem 51% de chance de abortar. Após a análise dos embriões, transferindo os embriões normais, o índice de aborto cai para menos de 4%. Então veja que também auxilia essas mulheres, né, naquela expectativa que ela põe após transferir o embrião, de imaginar que está grávida, ou até mesmo engravidar e de perder esse bebezinho, né, durante os primeiros meses de gestação, que também muitas das vezes é muito frustrante.
Agora, a gente sabe que também existem muitas dúvidas, né, quando novos métodos surgem, né, e as pessoas que pensam em fazer ou utilizar esse tipo de técnica, qual procedimento elas devem tomar primeiramente? Claro, isso é muito importante. Veja, essa é uma técnica que a gente trabalha no Brasil já há uns 3 anos. Né? Ela veio agora de novidade o fato de conseguir fazer em menos de 16 horas, 12 horas. Mas isso é um ponto importante. Por quê? Porque essas técnicas, muitas das vezes, são colocadas no mercado ainda sem comprovações científicas. Né? Quer dizer, eu acho que é importante sempre o paciente, quando procura qualquer clínica de fertilização, procurar saber, no mínimo, algum tipo de antecedência, se a clínica tem condições de fazer análise desses embriões de uma forma correta. Né? Tem clínicas que já fazem isso há 5 anos ou mais, tem clínicas agora que estão começando. Então, ver esse tipo de coisa, que é de extrema importância. Conversar com mais de um médico sobre o procedimento em si, ter uma segunda opinião, e ver com o médico se um procedimento como esse, de análise de embriões, vai auxiliar o caso específico dessa paciente. Como eu falei, às vezes não auxilia, e ela acaba jogando um dinheiro desnecessário fora, né? Quer dizer, ajuda de alguma forma, mas não ajuda totalmente no caso dela em específico. Então é importante que essas pacientes questionem o colega, né? E vejam se a clínica tem essa condição de fazer a biópsia embrionária, porque a biópsia já que a biópsia que é retirada dessas células desse embriãozinho, que os embriõezinhos não saem, por exemplo, de Recife, de Pernambuco. Vem apenas algumas células deles para São Paulo, onde é feita a análise e dá o resultado. Né? O embrião continua na clínica. Então, se a clínica tem essa condição de fazer isso, questionar realmente a capacidade que a clínica tem de análise embrionária e se essa técnica vai ajudar. Eu acho que a grande questão crítica seria essa. Agora, em que estados do Brasil já encontramos esse tipo de recurso que pode ser feito? Praticamente todos os estados. Eu trabalho, porque veja, eu não faço a fertilização, eu faço análise embrionária, né? Então as clínicas praticamente de todos os estados do Brasil já fizeram um treinamento conosco e tem condições de fazer análise já há um bom tempo. Agora essa análise rápida, né, às vezes não vale tanto a pena porque, dependendo do local, a própria logística demora aí questão de 12 horas ou mais para ser entregue esse material. Então, às vezes, dependendo do estado, não seria possível se fazer essa análise rápida. Mas a análise embrionária praticamente já é feita no Brasil todo. Gostaríamos de agradecer a participação do Dr. Martinhago, né, Ciro Martinhago, conosco aqui no programa Nova Manhã. Para mim foi um grande prazer, um bom dia a todos. Conversamos com o geneticista Dr. Ciro Martinhago sobre plataforma de sequenciamento de genes. Entrevistas, participação popular, esportes, cultura, rádio do jeito que você gosta.